Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Estevão, Gerson e mais 8 jogadores do Brasileirão no radar de Dorival, aponta Caimota. Canhoto recém foi vendido pelo Palmeiras ao Chelsea e deve começar a ganhar as primeiras oportunidades com a amarelinha. O jornalista Caimota, do Globo Esporte, traz nesta sexta-feira, 9, as atualizações relacionadas à seleção brasileira. A cobertura do comunicador hoje é majoritariamente na amarelinha. Por dentro dos bastidores da CBF, a publicação dele no G crava Estevão, do Palmeiras, Gerson, do Flamengo, e outros 4 nomes do Brasileirão que interessam ao técnico Dorival Júnior. Vale lembrar que ontem, 8, o Somos Fanáticos repercutiu uma fatia de atletas do Fla que poderiam ser chamados pelo treinador na próxima data FIFA em setembro, de olho nas eliminatórias 2026. A lista do CAI hoje conta, além dos mencionados anteriormente pela reportagem, com Fabrício Bruno, André, Matheus Pereira, Guilherme Arana, Paulinho e Pedro. Nomes de Fluminense e Cruzeiro aparecem como novidade. Estreantes na seleção brasileira. Dos nomes que vieram à tona, Estevão e Matheus Pereira, este do Cruzeiro, ainda não tiveram chance de defender o único time pentacampeão da Copa do Mundo. Todos os outros em algum momento tiveram oportunidades. Fabrício Bruno, por exemplo, ganhou minutos como titular contra a Inglaterra em Wembley. Naquela ocasião, o Brasil venceu pelo placar de 1-0, com gol do menino Endrick. Agora, o zagueiro tem acordo de 4 anos encaminhado com o René da França. Existe a possibilidade de não estar nem mais no futebol nacional quando for defender a seleção novamente. Guilherme Arana e Paulinho, ambos do Atlético Mineiro, correm por fora para receber essa chance. A intenção da comissão técnica é aumentar o número de jogadores que atuam no BR por conta do ritmo de jogo. Internacional não para em Bruno Tabata e quer fechar contratação de zagueiro ex-Flamengo. Clube gaúcho avança nas negociações para trazer de volta ao Brasil o defensor, base forte do Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, tem se consolidado como uma das maiores potências na revelação de talentos do futebol brasileiro. Um dos jogadores que ganharam destaque está Vinícius Júnior, hoje considerado um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro. Entre esses talentos está o zagueiro Samir, que foi vendido em 2016 para a Udinese da Itália. Desde então, o defensor construiu uma sólida carreira no futebol europeu. No entanto, os rumores indicam que seus dias jogando fora do Brasil podem estar contados. De acordo com informações dos jornalistas Lucas Colar e Alexandre Ernest, Samir está em negociações avançadas com o Internacional de Porto Alegre. Detalhes das tratativas. As tratativas entre o Colorado e o defensor estão em fase final, com boas chances de que Samir vista a camisa do Internacional ainda nesta temporada. Aos 29 anos, o atleta deve chegar ao Beira-Rio por empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada em 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais na cotação atual. Experiência internacional. Samir, desde que deixou o Flamengo, passou por clubes como Udinese, Hellas Verona e Watford, antes de se transferir para o futebol mexicano em 2022, onde defendeu o Tigres. Agora, o Internacional aguarda a finalização das negociações para confirmar a chegada de mais um reforço importante, que se juntará a Bruno Tabata, que também está em negociações avançadas com o clube. PSG tem interesse em contratar meia-atacante de um dos maiores clubes do Brasil. Clube francês vem investindo em jovens talentos. O Flamengo está perto de negociar o zagueiro Fabrício Bruno com o René da França. A transferência deve ser concretizada após o jogo contra o Palmeiras neste domingo, 11, e as saídas podem não parar por aí. Isso porque outro que pode acabar vendido pelo rubro-negro é o jovem Lohan. O meia-atacante, cria das categorias de base do clube, é considerado um jogador promissor e vem atraindo olhares de times da Europa. De acordo por o site Bolavic Brasil, o PSG está interessado em contratar o talentoso jogador do mais querido e prepara uma oferta por ele. No entanto, os cariocas não pretendem fazer jogo duro e só aceitar um valor alto. Renovação com multa de 602 milhões de reais. O Flamengo é um dos clubes brasileiros com melhor situação financeira. Por conta disso, o clube pode analisar melhor as propostas que chegam e não precisam vender jogadores por valores abaixo do esperado. Lohan vem negociando uma ampliação de contrato com o rubro-negro. A multa rescisória do novo vínculo deve chegar aos 100 milhões de euros, 602 milhões de reais. A renovação protege o mais querido para receber um valor considerável numa possível venda. Assim como o Chelsea vem fazendo, o PSG vem investindo na contratação de jovens.
Porém, os franceses não estão trazendo um número alto de atletas igual o que os ingleses vêm fazendo, mas dando preferência a nomes pontuais. Agora, o mais querido aguarda o Paris Saint-Germain enviar a proposta oficial pelo jovem Lohan. Dependendo de quanto os franceses irão oferecer, os cariocas podem topar vender o meia-atacante. Flamengo. De La Cruz pode voltar ao time contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Rossi retoma a posição de titular e Varela é dúvida. O técnico do Flamengo, Tite, só irá definir o time que mandará a campo para o duelo com o Palmeiras no treino deste sábado 10. A ideia do treinador é contar com força máxima no duelo com o Alviverde. Nesta sexta-feira, 9, de La Cruz participou do treino e tem boas chances de jogar. O uruguaio foi desfalque nas últimas 2 partidas por conta de um trauma no joelho direito. Rossi, que ficou no banco pela Copa do Brasil, retorna ao time titular. Varela, que deixou o jogo no meio de semana apontando para a coxa direita, realizou treino regenerativo com os companheiros nesta sexta-feira, 9, na academia. O lateral é dúvida para o jogo deste domingo, 11. Provável escalação. Sendo assim, o técnico Tite deve mandar o Flamengo a campo com a seguinte escalação: Rossi, Wesley, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, de La Cruz, Alan, e Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Se o rubro-negro pode contar com força máxima, o Palmeiras pode ir por outro caminho. A Abel Ferreira estuda a possibilidade de poupar titular. Isso porque o Alviverde, na próxima quarta-feira, 14, enfrenta o Botafogo no Engenhão, pelas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo entra em campo neste domingo, 11, para enfrentar o Palmeiras às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o segundo jogo seguido das equipes, que se enfrentaram no meio de semana pela Copa do Brasil. No momento, o mais querido ocupa a segunda posição do Brasileirão com 40 pontos, 3 atrás do Botafogo, mas com um jogo a menos. O time acumula 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Flamengo recebe a aprovação de Tite e avança para arrancar atacante das mãos do Corinthians. Mengão segue no mercado e avançou para contratar um novo atacante já nesta janela. Mais reforços. O Flamengo, embora atravesse grande fase sob o comando de Tite, não descarta investir em mais contratações para esse segundo semestre de 2024, tendo, inclusive, alguns alvos em sua mira. Um deles é o meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, considerado o principal sonho da diretoria rubro-negra. Todavia, o craque não é o único reforço vindo do exterior cobiçado pela diretoria. Isso porque hoje, 9, o Flamengo supostamente avançou para contratar um atacante do exterior, tendo, inclusive, superado o Corinthians nas tratativas. De acordo com informação apurada pelo jornalista Pedrosa, o mais querido atravessou Corinthians e Vasco da Gama, tendo se tornado o favorito para anunciar Gonzalo Plata. O equatoriano de 23 anos vinha costurando um acordo com o time de Itaquera, mas, ao que tudo indica, mudou de ideia com a chegada do clube carioca na disputa. A fonte afirma que as negociações ainda não foram concluídas e seguem em andamento, com o Al Sadd do Catar sendo o principal empecilho para a conclusão. Isso porque o time tem feito jogo duro para liberar o atacante. Gonzalo Plata é figura recorrente nas convocações da seleção do Equador e na temporada passada teve ótimos números. O ponta atuou em 33 jogos e marcou 12 gols, além de ter distribuído 8 assistências.